Nós tivemos, no último fim de semana, a virada do ano. Esse ano nós tivemos a experiência de acontecer no domingo a virada, né? Então, a gente teve aquela dinâmica diferente, tanto no Natal quanto no Ano Novo. Mas hoje, de fato, é o primeiro domingo do ano, né? Nós estamos aqui no nosso primeiro culto de domingo do ano de 2024, né? E isso é um motivo de tanta alegria. Hoje de manhã, na verdade, ontem à tarde, a Verônica falou assim comigo: amor, eu estou achando que hoje lá no Buritis tem tanta gente viajando. O culto hoje lá deve estar bastante comprometido. E nós temos ali um grupinho de pessoas que vão na escala, aí um dizendo que não podia, outro também não, porque estaria fora. Hoje nós tínhamos lá 147 adultos e 42 crianças no culto, né? Na nossa igreja ali no Buritis. Na verdade, irmãos, nós somos uma igreja em 2 lugares, né? Em 2 horários de culto de domingo. E daqui uns dias vai ser em 3, porque a partir do primeiro domingo, após o carnaval, dia 18 de fevereiro, Cláudia, nós vamos ter o culto aqui também de manhã, às 10 da manhã. Né? Então nós teremos o culto aqui às 10 da manhã, teremos o culto aqui às 18h30 e às 10 da manhã também lá no Buritis teremos o culto. E quanto mais o Senhor nos chamar e precisarmos de mais espaço, nós vamos ter mais cultos. Amém, irmãos? Porque o Senhor quer salvar. Amém? O Senhor quer salvar, o Senhor quer a sua igreja experimentando o avivamento, experimentando um tempo novo. E ano passado, alguns meses atrás, nós, como equipe de pastores da igreja, estávamos conversando sobre qual era o sentimento do nosso coração em relação ao ano de 2024. E nós começamos a expressar, cada um de nós, os pastores, aquilo que nós estávamos pensando sobre o próximo ano. E pensávamos sobre, por exemplo, eu falava sobre essa questão da maturidade. Eu creio que esse ano Deus está nos chamando para um tempo de maturidade. Sabe, irmãos, eu acredito que nunca existirá uma igreja em tese, assim, toda madura, porque nós estamos sempre recebendo novos irmãos que estão começando, nós temos irmãos que estão já caminhando há algum tempo, temos irmãos que são os velhos de casa, né, que já têm uma jornada, então você vai ter, é uma coisa dinâmica, mas como igreja, nós precisamos entender um tempo de maturidade, e eu creio que esse ano ele representa isso. Mas outro irmão colocou alguma coisa ligada a avivamento, um tempo de avivamento, um tempo de percepção da vontade de Deus. Outro irmão colocou alguma coisa ligada à intimidade. Nós buscamos um tempo de intimidade, e todas aquelas palavras, na verdade, convergiam para um mesmo sentido: avivamento, profundidade, maturidade, intimidade, crescimento, tudo isso apontava mais ou menos para o mesmo caminho. E qualquer uma dessas palavras que nós tivéssemos escolhido para representar o ano, provavelmente estaria de fato bem escolhido, mas a palavra que realmente nos convergiu em termos de pensamento foi a palavra profundidade. E vocês receberam uma palavra na virada do ano sobre profundidade. Vocês se lembram que nós falamos sobre isso? O ano da profundidade. Vocês também receberam um negocinho que eu não sei o nome, eu chamei de pauzinho, de madeirinha, já brigaram comigo, de tabuinha. É uma bolinha, um disquinho, né? De madeira para pendurar, um enfeite, gente. Vai colocar na porta da casa, né? E aquele enfeite, ele reflete o entendimento de profundidade, porque profundidade também pode variar. Por exemplo, nós podemos pensar em profundidade pensando nas águas profundas, né? Tem um texto da palavra que fala assim: tem águas que estão aqui no tornozelo, tem águas que estão no joelho, tem águas que vão subindo. A gente poderia falar sobre esse aspecto da profundidade. Também poderíamos falar de profundidade no sentido de conhecimento, sermos mais profundos no conhecimento, mas de fato, o que nós
queremos que a igreja perceba como profundidade, está muito ligado à profundidade no aspecto das raízes. Raízes profundas, raízes que buscam na profundidade da terra a água, o alimento, a sustentação, para que a partir disso ela possa crescer e frutificar, ela possa crescer e alcançar o propósito, alcançar o padrão, alcançar a excelência. Por isso, naquele enfeite lá, tem uma árvore com as suas raízes expostas, para que nós nos lembremos sempre de que nós estamos buscando, como raízes profundas buscam o alimento, a água, nós estamos buscando o alimento, a água da vida, aquele que é o Senhor. E por isso, nessa noite, no primeiro domingo do ano, eu não poderia deixar de avançar sobre isso, porque chegou o tempo, chegou o ano de profundamente nós buscarmos o coração do Senhor. E eu quero te chamar ao versículo de Oséias 10, capítulo 10, versículo 12. Oséias 10, 12. Se você quiser tomar nota, se você quiser registrar o que nós vamos aprofundar nessa noite, o texto está dizendo assim: eu lhes disse, preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá. Pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Eu quero começar nessa parte do versículo que diz: pois já é tempo de vocês se voltarem para mim. Você pode falar para a pessoa que está perto de você aí, chegou o tempo. Chegou o tempo de voltarmos para o nosso Senhor. Chegou o tempo de nós buscarmos o Senhor, de voltarmos o nosso coração para o Senhor. Sabe, meus irmãos, o profeta Oséias era a voz de Deus para o povo de Israel. E eu vou falar uma coisa para vocês. Israel estava no bagaço. Estava vivendo todo tipo de pecado. Nós vamos estudar um pouco mais sobre Oséias no decorrer dos próximos meses. Mas Oséias chegou a um ponto, é até difícil falar sobre isso assim sem ser mais profundo, mas ele se casou com uma prostituta por ordem de Deus para simbolizar o que estava acontecendo com Israel, a santidade se envolvendo com a carnalidade. É difícil imaginar essa ordem de Deus, mas eu quero que você perceba o nível de fundo do poço, do buraco que Israel estava se enfiando. E Oséias então chama profeticamente pela voz de Deus o povo e diz: chegou o tempo de vocês se voltarem para o Senhor. Chegou o tempo de vocês darem uma guinada, uma virada. Sabe, quando você olha para esse texto, você vê que há aqui uma convocação para arar, para semear, para colher. E Deus chama o seu povo a uma atitude, a uma posição. E é sobre isso que eu quero convidar você, meu irmão. Está na hora da gente parar de orar para Deus. Deixa eu falar essa frase com bastante calma. Está na hora da gente parar de orar para que Deus faça em nós aquilo que não é Ele que tem que fazer, mas é nós que temos que fazer.
O texto começa dizendo: preparem os campos para a lavoura. Preparem o campo para a plantação. Se nós queremos raízes profundas, nós precisamos entender que isso aponta para algo que é plantado. E nada pode ser plantado de maneira saudável sem antes a terra ser preparada para isso. Preparar a terra, ou arar a terra, ou cuidar para que a terra esteja pronta, é uma ordem de Deus no versículo 12, dizendo: preparem os campos para a lavoura. Deus não vai arar a terra para mim, Deus não vai preparar a terra para mim, Deus não vai fazer o que eu tenho que fazer. Quantas vezes nós oramos: Senhor, me santifica. E a palavra diz: santificai-vos. Senhor, me encha do teu Espírito. E a palavra diz: enchei-vos. Nós não queremos nos envolver no trabalho. Se eu perguntar aqui, quem aqui quer conhecer a Deus mais profundamente? Levante a sua mão. 90% vai levantar a mão, amém? Os 10% não estavam prestando atenção na pergunta, por isso que não levantou. Mas não é? Não é assim? Se eu perguntar aqui, quem aqui quer viver o avivamento de Deus? Vai levantar a mão. Se eu perguntar aqui, quem aqui quer a santificação na sua vida? Nós vamos levantar a mão, gente. Isso é natural, nós queremos viver isso. Mas eu perguntar aqui, quem aqui quer ser arado? Eu amei! Pelo menos uma criança quer ser arada, né, irmãos? Sabe, você já pensou o que é ser arado? A Elisa que não sabe. Se ela tivesse um pinguinho de juízo. Né, irmãos? Por quê? Porque o arado é uma coisa muito complicada de você pensar no que é arar a terra. Quem aí tem um pé na roça, né? Quem aí tem um sítio, sabe exatamente o que eu estou falando. A primeira coisa que vou... Quem aqui já plantou alguma coisa, mesmo que seja num vasinho de planta em casa? Quem aqui já plantou alguma coisa? Só não vale feijão no algodão, porque não tem terra. Mas quem aqui já plantou alguma coisa? Quando você vai plantar, a primeira coisa que você faz com a terra é o quê? Mexer a terra. É mover. Por menor que seja o vaso, tem que mover. Mas mover incomoda. É movimentar. É sair do lugar. É achar uma nova posição. Nós precisamos de mover. Arar começa ou envolve esse movimento. Envolve preparar a terra. Às vezes você precisa preparar a terra com um adubo. Você precisa preparar a terra, trazendo um pouco mais a terra do fundo para cima, uma terra mais vermelha, ela precisa chegar mais perto. Às vezes você precisa rasgar a terra. Rasgar a terra. Para quem já viu ou já frequentou algum ambiente de plantação industrial, a terra de fato ela é rasgada. Né? A terra, existe um movimento profundo para que a plantação seja feita. E eu, que sou lá do interior, da terra do café, lá de Manhuaçu, quantas vezes eu já vi as pessoas tendo que corrigir a terra antes de plantar. E corrigir, às vezes envolve um mineral que está faltando, às vezes envolve algum tipo de nutriente que a terra precisa, para que aquele tipo de plantação que se espera plantar dê certo. A terra precisa de correção, meus irmãos. Nós estamos precisando de correção. Nós estamos precisando de nutriente da palavra. Nós estamos precisando de rasgar algumas feridas que estão impedindo a gente de usufruir tudo aquilo que Deus tem para nós, porque estamos agarrados lá no passado.
com uma questão, com um problema, com uma dor, com uma pergunta que não quer ter resposta, porque nós não estamos dispostos a expor aquilo que tem que ser rasgado, porque dói. Sabe, meu irmão, quando eu falo de arar a terra, de preparar a terra, de cuidar da terra, eu me reporto àquela parábola chamada aí pelos tradutores da Bíblia de parábola do semeador. Eu não gosto muito desse nome, parábola do semeador, porque eu acho que o centro dessa parábola não é o semeador. Também acho que o centro dessa parábola não é a semente. Porque o semeador é o mesmo em todas as hipóteses, porque a semente é a mesma em todas as hipóteses. Inclusive Jesus, quando ele vai explicar a parábola, ele fala o que é a semente, ele fala que a semente é a palavra de Deus. Mas essa parábola, ela é de fato sobre o quê? Sobre o solo, sobre a terra. É uma parábola sobre o solo, não sobre o semeador e nem sobre a semente. Porque nessa parábola você tem aquele solo seco da beira do caminho, você tem aquele solo raso que está entre as pedras, você tem aquele solo complexo que há entre os espinhos, e você tem a terra boa, que produz sobre muito. Não é verdade? É esse tipo de parábola que me reporta a esse entendimento de que a terra tem que estar preparada. Porque o semeador pode semear, a semente pode ser maravilhosa, mas se a terra não estiver preparada, nós não experimentaremos aquilo que nós estamos querendo experimentar. Meu irmão, que terra é essa? Que terra é essa? Eu quando vou preparar uma mensagem, aliás, todo pregador, né, que se preocupa em preparar bem as palavras que vão pregar, ele lê o que ele está lendo em muitas versões, né? Ele tenta estudar muitas versões da palavra. E eu estava lendo algumas delas, e o texto é assim: lavrem o campo não cultivado, lavrai o campo da lavoura, ou de lavoura. Façam sulcos no seu campo não arado. Sulcos, né? Aquilo que eu falei, aquele rasgar, aquele buraco que vai de uma ponta na outra. Ou ele diz assim: arai o campo de pousio. Eu nunca havia ouvido essa palavra, pousio. Eu não sei se vocês conhecem essa palavra. Ela não é muito comum no nosso meio, talvez seja lá na roça, uma palavra dita, mas eu realmente nunca tinha ouvido, eu fui estudar sobre essa palavra. O que significa a palavra pousio? Ela tem um significado básico, que é o seguinte: lavrai a terra que ficou descansando pelo período de 1 ano, para que ela possa produzir novamente. Ou um segundo significado, menos aplicado, é lavrai a terra que ficou abandonada, que ficou deixada de lado, para que ela volte a produzir. Sabe, meus irmãos, talvez você tenha deixado de lado a terra do seu coração. Talvez você tenha deixado a sua terra descansar, porque você está querendo viver outras coisas, experimentar outras coisas. Talvez a tristeza ou a dificuldade do cuidado, do plantio, tenha desanimado você. Talvez uma enfermidade, um abalar da sua fé. Mas o Senhor está te dizendo, meu querido, é tempo de você voltar. É tempo de você trazer a terra que estava parada, que estava abandonada, que estava deixada, que estava descansando, não importa. É tempo de você lavrar a terra. É tempo de você se preparar, porque há muita coisa para ser feita na sua vida. Mas isso só vai acontecer, meu irmão. Preste atenção. Se você estiver pronto para receber a semente. Existe uma semente pronta. Existe algo preparado para ser lançado sobre você. Mas você pode ou não produzir aos milhares, dependendo do que você está pronto para deixar o Senhor fazer, para deixar a terra produzir.
E sabe, isso envolve o entendimento de que é tempo de abandonar o pecado. Não existe avivamento que comece pelo fruto. Quando se fala em avivamento, a gente pensa... O que você pensa quando fala em avivamento? Vamos lá. Talvez eu pense umas coisas diferentes de você. Mas quando fala assim, lugar tal está vivendo um avivamento. O que você pensa? Transbordar. Muita salvação? Adoração contínua. Milagres e maravilhas. Eu penso demais em milagres e maravilhas. Curas. Né? O que mais você pensa quando você fala assim, está acontecendo um avivamento lá no lugar tal? Hein? Tempo com Deus, dedicação de tempo com Deus. Mas alguém falou aqui, arrependimento. Sabe, gente, todo avivamento começa pelo arrependimento. Todo avivamento começa pelo entendimento de que é tempo de confissão, é tempo de abandonar o pecado, é tempo de recomeço, é um tempo novo. Meu irmão, Deus está te convidando para a profundidade, mas ela começa pelo abandonar a vida de pecado, abandonar aquilo que te afasta de Deus. A primeira coisa, então, que o texto nos convida, em Oséias, capítulo 10, versículo 12, é preparar a terra. Mas a segunda coisa que ele nos convida a fazer é lançar a semente. Quem que tem que preparar a terra? É Deus ou é a gente? Hein? A gente. E quem que tem que lançar a semente, segundo o texto? Hein? Preparar a terra, lançar a semente. Quem que lança a semente, meus irmãos? É a gente também. Lançar a semente também é um trabalho nosso nesse processo. Lançar, mas o texto fala, é interessante, se você voltar aí, eu não sei se você está com a sua Bíblia aberta, se puder voltar aí no texto de Oséias 10, versículo 12, diz assim: preparem os campos para a lavoura e semeiem a justiça. A semente que precisa ser semeada é a semente da justiça. Lançar a semente da justiça tem a ver com, preste atenção, que semente é essa semente da justiça? É uma vida coerente entre o que se diz e o que se vive. O vulgo viva na prática da palavra, né, irmãos? Lançar a semente da justiça, sabe por quê, Karen? Justiça tem a ver com lei. Lei tem a ver com palavra. Palavra tem a ver com Cristo. Cristo é o justo que se entregou por nós. Você entende com isso? Você entende que justiça tem a ver com lei, meu irmão? Você entende isso? Justiça tem a ver com lei. Justiça aponta para a lei. Nós precisamos viver uma vida coerente. A semente da justiça é uma semente daquilo que você vive, alinhado com aquilo que você crê, com aquilo que você acredita, com aquilo que você prega. Não, pastor, mas isso aí está certo, é assim mesmo, eu concordo com isso. Concordar, beleza, meu irmão, mas e viver? E viver, meu irmão, quando você tem dificuldades de viver aquilo que a palavra de fato te ensina. Veja o que está escrito em Tiago 1, 22 a 25. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a lei perfeita, lei da liberdade e perseverança na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Você percebe, meu irmão? O texto está dizendo assim: se você praticar a lei,
Se você praticar a lei perfeita, a lei da liberdade, a lei da perseverança, viver na prática dessa lei, não esquecendo do que você ouviu, mas praticando-a, você será bem-sucedido. Sejam praticantes da palavra. Essa é a semente que nós temos que lançar, meu irmão. O que é arar a terra? O que é preparar a terra? O que é corrigir a terra? É você abandonar o estilo de vida do pecado, é você corrigir aquilo que te afasta de Deus, é você mudar de posição, é você se mover em relação àquilo que te atrapalha a enxergar o que Deus tem para você. E o que é a semente? É você viver abandonando aquilo que não é para você, e a semente é viver aquilo que é para você. É andar naquilo. Ah, pastor, mas eu acredito na palavra, eu tenho fé. Você tem fé mesmo, irmão? Você acredita mesmo que Deus pode se mover em fé na sua vida? Nós tantas vezes falamos disso, meus irmãos. Tantas vezes nós falamos que vivemos por fé, mas não tomamos as decisões pela fé. Nós acreditamos que Deus pode mudar a vida das pessoas, mas quando a gente vê alguém e fala assim, isso aí não tem jeito não. Nós cantamos que o Senhor é tudo o que nós precisamos, mas nunca estamos contentes com aquilo que Deus tem nos dado. Nós acreditamos na provisão de Deus, mas na hora H, nós não somos fiéis a Ele. Sabe, meu irmão, sobre semear, existem duas coisas que você precisa decorar. Primeira coisa, quem escolhe a semente a ser plantada é quem semeia. Ninguém semeia avulso. Ninguém semeia na sorte. Quem tem a responsabilidade de semear sabe exatamente o que quer plantar. É verdade ou não é? Meu irmão, você sabe o que você quer plantar? Você sabe o que de fato você está buscando no Senhor? Você entende de verdade o que você está buscando nele? A sua oração é específica, você sabe de fato o que aproxima você do coração do Pai? Para que você possa se unir ao coração do Pai. A segunda coisa que você precisa aprender sobre semente. A primeira é qual mesmo? Quem escolhe a semente é quem planta. É o semeador. A segunda coisa. Nunca espere que você vai colher aquilo que você não semeou. Você não vai colher o que você não semeou. Você não vai colher aquilo que... Um dia, eu estava conversando com um colega, e ele disse assim, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu ganhei um carro. Eu falei assim, meu amigo, estou precisando de uns amigos igual o seu, hein? Quem te deu esse carro? Ah, foi um pastor amigo meu, na verdade uma pastora amiga minha, que ela se mudou do Brasil, e ela ia vender o carro dela, e Deus deu uma palavra para ela, que era para ela doar o carro dela, ela doou o carro para mim. Eu falei, nossa Deus, estou precisando de uns amigos. E aí, continuamos conversando, e ele foi me contar que ele já havia doado 2 carros para 2 outros pastores, numa outra fase da vida dele. O que ele estava recebendo ali naquela pessoa? Uma colheita do que ele plantou. Sabe, meus irmãos, nós estamos muitas vezes querendo colher aquilo que nós nunca pensamos em plantar. Estamos querendo usufruir daquilo que nós nunca pensamos em viver. E sabe, assim vem o terceiro passo, que lá em Oséias 10 fala: preparem o campo para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá. Então, a primeira coisa é preparar a terra, a segunda coisa, semear a semente, e a terceira coisa,
colher os frutos. Colher os frutos. Mas sabe, meus irmãos, esse tempo de colheita é uma das coisas mais lindas que eu tenho aprendido na minha vida. Porque nós temos o engano de que colheita é desfrutar. Colheita é usufruir. Mas eu queria te contar uma coisa. Colheita é trabalhar. Preparar a terra dá trabalho? Dá. E lançar a semente dá trabalho? Mas deixa eu te contar uma coisa. Colheita é o que mais dá trabalho. É o que mais, eu acho que é o que mais gasta dinheiro. Não é, Márcia? O que mais gasta dinheiro é na hora de colher, não é? Mais gasta. E outra coisa, não pode errar, não. Se você deixar para colher na hora errada, você perde. A terra, você perde o que plantou. Perde tudo, tem que cortar aquele troço, tudo, perde aquilo tudo. Por quê? Porque colheita, gente, colheita não é descanso. Colheita é trabalho. Dá trabalho colher, meu irmão. Você acha que você vai prosperar e que você vai passar o ano na praia? Deixa eu te falar uma coisa. Você vai prosperar e vai trabalhar como nunca, meu irmão. Ah, pastor, eu quero uma vida de santidade. Você acha que a tentação não vem não, meu irmão, quando você quer santidade? Você acha que quando você quer avivamento, vai tudo ser um mar de rosas na sua vida, meu irmão? Eu quero que você entenda o seguinte, você vai colher, meu irmão, mas prepare-se, porque colheita dá trabalho. Dá trabalho demais, dá muito trabalho você se envolver com a colheita, meu irmão. E eu quero que você entenda, arar a terra é trabalho nosso, semear é trabalho nosso, e colher? É trabalho nosso. Pastor, mas e Deus? Que folga é essa? O que Deus tem para fazer? Lá em 1 Coríntios diz assim, pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho de vocês. Sabe o que você recebe? Sabe o que é a sua colheita? É a recompensa pelo seu trabalho, meu irmão. Eu quero que você entenda isso de maneira clara. Sabe por quê? Porque está cheio de gente querendo começar a vida com Deus a partir da colheita. Mas isso não é raro. Perceba, eu estava lendo um estudo, eu acho que o Alessandro até citou isso aqui numa palestra que ele fez, mais de 50% das empresas que abrem, 50, vamos falar assim, arredondando, 55% das empresas que abrem, no primeiro ano ela fecha. Ela fale. Por quê? O estudo deve ter uma razão. O estudo, isso é matemática. Abriu tantas empresas e no primeiro ano fechou. Beleza, mas por quê? Aí o estudo foi a fundo. Por quê? Porque as pessoas, elas precisam viver daquilo que ela começou no negócio no primeiro mês. Ela começa o negócio, aí ela investe, mas no primeiro mês ela já precisa tirar o salário, porque ela não tem mais como viver. Ou seja, ela come a semente. E se você comer a semente, o que acontece com a semente? Hein? Ela não vira fruta, ela não vira árvore, ela não... Meus irmãos, não podemos começar pela colheita. Não tem como nós experimentarmos o avivamento de Deus, a santidade de Deus, o crescimento de Deus na nossa vida, querendo começar pela bênção. Senhor, me abençoa. Não. Senhor, me mostra onde eu estou errando. Senhor, me mostra com quem eu devo parar de andar. Me mostra quem eu devo parar de acessar na internet. Me mostra quem eu devo parar de conversar, Senhor. Muda a minha... Senhor, me ajuda. Senhor, me dê força. Eu não posso continuar vivendo do jeito que eu estou. Senhor, ara essa terra. Pode rasgar o que precisa rasgar, Senhor. Eu não quero continuar vivendo desse jeito. Senhor, eu quero ter a ousadia do Senhor. Eu quero conhecer a Tua palavra. Eu quero conhecer a Tua lei. Senhor, eu quero ter o Teu parâmetro. Para eu ser santo, eu preciso saber como um homem santo vive. E aí, meu irmão, vem o tempo da colheita. Vem o tempo da colheita, onde você e a sua família serão abundantemente abençoados. E o texto diz então assim para nós: pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Por quê?
Nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. E vocês são o terreno no qual Deus está fazendo o seu trabalho, meu irmão. Nós somos o terreno no qual o Senhor está plantando, o Senhor está cuidando, o Senhor está abençoando, o Senhor está trabalhando, o Senhor está corrigindo. Estamos em cooperação com o trabalho do Senhor, fazendo a obra e recebendo a recompensa dele. Relendo o texto de qual partimos, eu lhes disse: preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá. Pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Em alguma versão fala a chuva da justiça. Em alguma versão fala as bênçãos da justiça. A justiça tem nome: o justo juiz, Jesus Cristo, o justo que se entregou por nós. Jesus Cristo, Ele tem para derramar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, bênçãos sem medida. Mas Ele está te convidando a entender que a obra dele é uma obra que nasceu na cruz. É uma obra que nasceu através da sua morte. E se você quer viver tudo que Deus tem para você, meu irmão, se você quer viver e experimentar tudo que Deus tem para você, você precisa se arrepender dos seus pecados e voltar para o Senhor. Você precisa mudar dos seus maus caminhos e voltar para Jesus. Eu queria convidar você, se você se sentir à vontade para isso, que você fechasse os seus olhos e você orasse ao Senhor e perguntasse: Senhor, eu preciso me arrepender, Senhor. Eu preciso me arrepender de quê, Senhor? Pergunte ao Senhor do que você precisa se arrepender. Talvez você tenha vindo aqui essa noite a convite de alguém que te ama muito, que te insistiu para que você viesse, ou pediu para que você viesse. Mas o mais importante é você entender que foi o Senhor que atraiu você para essa noite de arrependimento. E Ele está convidando você a voltar para Ele. Ele está convidando você a voltar para casa. Ele está convidando você a viver uma vida com aquele que morreu por você. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna para os que estão unidos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, quer entregar o seu coração para Ele, eu queria convidar você a orar a Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que eu estou andando longe do Senhor. Eu te peço perdão. Eu me arrependo da maneira que eu tenho vivido, Senhor. Eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu te convido para entrar no meu coração, para ser o meu Salvador. Se há alguém aqui nessa noite que quer convidar Jesus para entrar no seu coração, para ser o seu Salvador, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão para que eu pudesse orar por você.
ou se você anda longe de Jesus e hoje o Senhor falou ao seu coração de maneira clara: volta para mim, meu filho. Às vezes você já foi até parte de alguma igreja, passou pelas águas, ou dessa igreja mesmo, e você está longe de Jesus, mas hoje você quer voltar para Jesus. Eu queria que você levantasse a sua mão, eu vou orar por você.